quando as experiências são muito grandes, a escrita vem. Escrever sobre aquilo é uma forma de organizar a experiência para mim. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, o podcast para quem gosta de histórias. A minha convidada de hoje é a Surina Mariana. A Surina é escritora e ilustradora. Ela nasceu em Belém do Pará e hoje vive numa vila pequenininha no Alentejo, em Portugal. Bem-vinda, Surina. É um prazer ter você aqui. E eu sei que você tem umas histórias incríveis. Eu queria começar com uma que você viveu um tempinho atrás. Foi uma viagem que você fez de bicicleta durante, acho que foram 100 dias, né? Como é que você preparou essa experiência? Como é que foi essa aventura? Bom, Lúcia, obrigada por me receber aqui no Relatos Mínimos. Fico muito feliz com o convite, com essa possibilidade de conversar, né? Então, essa viagem de bicicleta, ela aconteceu em 2013. Na época, eu estava fazendo doutorado em Genebra, em História, especializada assim, em Direitos Humanos, História dos Direitos Humanos, e foi um momento muito transformador da minha vida, em que eu questionei se eu desejava realmente ser acadêmica. Assim, era o apogeu da minha vida, né? Assim, profissional, eu tinha um trabalho muito bom no Brasil, tinha esse doutorado numa instituição muito especial da Suíça, tinha uma bolsa de estudos do governo suíço, e por alguma razão eu me sentia muito infeliz. Eu não tinha certeza se aquilo era para mim, era como uma definição do que seria a minha vida ali para frente. Eu tinha 31 anos quando eu fui. Sem saber o que fazer, eu fui andar de bicicleta com uma amiga brasileira que morava em Genebra. Pedalávamos assim juntas, regularmente, assim, mas muito improvisadonas. A gente não sabia trocar pneus. E aí ela descolou essa rota que saía do norte da França e fazia toda a costa atlântica da França. A gente consegue fazer em 15 dias, parando, tranquilas. Eram 1.200 quilômetros e ela que organizou. Eu não sei, não gostava de nada na minha vida, a única coisa que eu queria era pedalar, assim, a única coisa que eu gostava. E a gente foi, né, eu nunca tinha viajado, assim, de bicicleta mesmo, levando, né, os alforjes, né, aquelas mochilas de bicicleta que se leva no bagageiro. E aí a gente foi, e aí lá no quinto dia já eu tava assim, meu Deus, eu não quero mais voltar, eu tô muito feliz. Não tinha muita solução pro meu problema, mas eu senti uma imensa felicidade. E aí, quando a gente chegou, depois de 15 dias, eu falei, olha, eu não vou voltar com você, eu vou continuar. E aí eu fui continuando, e aí cada vez que eu fazia mais uma semana, mais 2 semanas, eu ia, e no final demorou 3 meses e meio. A princípio, então, era uma viagem com uma amiga, né? Tinha uma dupla para te acompanhar. E de repente você pensa em continuar isso sozinha. Além de não querer voltar para a vida anterior, o que te motivava ali a continuar? Então, acho que era algo muito simples, na verdade. Eu sentia uma felicidade que eu não conseguia sentir há muito tempo. E essa felicidade não resolvia o meu problema, mas me dava uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Era como se estivesse encontrando uma parte de mim, assim, que estava esquecida. E era uma viagem muito simples, né? Então, eu não tinha smartphone, eu tinha aquele Nokia, funcionava como alarme. Duravam dias e dias a bateria. É como se eu tivesse contato com uma coisa muito essencial da minha existência, assim, meu próprio corpo, meu próprio músculo, as minhas necessidades de comida, de sono. E aquilo que era muito essencial me trazia uma imensa felicidade. Eu não sentia que era uma fuga, eu sentia que era uma reconexão. Então eu ia indo, e não tinha uma força que me levava a continuar aquilo. Eu tinha muita culpa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com a minha vida? Mas eu só continuava. Foi uma reconexão. É muito importante. Mudou minha vida para sempre essa viagem, assim, nunca mais foi a mesma. Consigo imaginar. E você lembra de alguma situação, alguma cena muito especial, muito específica dessa viagem? Então nós fizemos os 1.200 quilômetros pela costa da França, chegamos na fronteira com a Espanha. Ela levou um monte de coisa que eu tinha embora, né? Pegou lá o trem dela voltar para Genebra. Então eu fui dormir, né? Nessa cidade aí da fronteira Espanha-França. E era uma cidade chamada Irún. Então estava todo mundo lá nessa cidade de Irún, começando o caminho de Santiago. E era a primeira vez que eu ia pedalar sozinha. Eu pedalei, fui bem tranquila, assim, e aí eu dormi, e aí no outro dia eu dormi numa hospedagem lá para peregrinos do caminho, mas só tinha eu.
E aí tinha um senhor que cuidava daquela hospedagem e ele falou, olha, vou te levar aqui de carro pelas montanhas para você ver uma caverna. É um cara muito querido, assim, foi ele e a mulher dele. E ele foi subindo aquelas montanhas assim, falando, amanhã você vai ter que subir isso aqui. Eu falei, meu Deus, eu não tinha muita subida até então. E eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? E foi muito mágico, então eu acordei muito cedo no outro dia. Existe um limite para acordar cedo, porque para pedalar é bom acordar quando eu tenho sol. Então eu acordei 6, saía 6:30. E era algo muito grandioso, assim, né? A minha solidão, ainda era frio. Então tinha aquela neblina naquela montanha, estava chovendo. Eu estava completamente só, não tinha ninguém na estrada, né? E aquilo foi muito... Eu nunca esqueço, assim, aquela montanha tinha muitos pés de hortelã, assim, na encosta selvagem que cresciam. Quando eu vi, eu estava lá em cima, assim. Eu acho que esse primeiro dia foi muito especial. Tudo funcionou, né? A gente vai encontrando os problemas e vai resolvendo ali no momento, né? Então foi muito importante, deu um fortalecimento interno, né? E essa experiência acabou rendendo o teu primeiro livro, né? Que é O Mundo Sem Anéis. Sim, como eu não tinha computador nem smartphone, eu tinha uma barraca e de vez em quando eu parava assim em hostels ou pensões. E na época tinha computadores assim que você pagava por hora e podia usar. Então eu relatava, eu tinha um blog. Cada alguns dias, assim, quando eu parava nesses lugares, eu relatava a experiência. E um pessoal de Brasília viu, né? Eu tinha morado em Brasília há muitos anos. Eles viram e eles tinham um selo editorial. E aí, quando eu fui para Brasília, eles me convidaram para publicar pelo selo deles. Então, foi assim que o Mundo Sem Anéis lançou. Então, foi publicado de maneira independente, mas dentro do guarda-chuva desses escritores de Brasília que são adoráveis. Continuo publicando junto com eles até hoje. Mas eu tinha diarinhos, sabe? Eu tinha diarinhos e tal. E então eu ia anotando em caderninhos pequenos, assim. Então eu sabia mais ou menos onde, né, os trechos, os quilômetros que eu tinha coberto. E aí isso ajudou na escrita do livro. O teu segundo livro, que é o 108, que você publicou no ano passado, nele é uma ficcionalização, né? Mas a partir de uma outra experiência também, tua vivendo em um ashram, né? Explica pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência, explica o que é um ashram para quem tá ouvindo. Eu tive essa experiência, né? Eu fui morar num centro de meditação. O ashram é basicamente, digamos que um centro onde as pessoas realizam práticas espirituais contemplativas, né? Geralmente na tradição budista. Esse especificamente é uma tradição indiana chamada Advaita Vedanta, que é uma tradição muito antiga. Então você dedica lá, você faz rituais, né? E muita prática de meditação. Então você vive a experiência de estar num lugar e você trabalha então para aquela comunidade e tal, para os visitantes. Tem práticas regulares todos os dias e faz as próprias práticas de meditação. Nesse caso meu, tinha um professor, então o professor também vivia nesse ashram. Então a gente fazia todas as práticas e ainda recebia ensinamentos dele. Geralmente, quando o professor morre, você segue os ensinamentos que ele explicou durante a vida, né? Mas nesse caso ele estava lá, então ele ainda oferecia ensinamentos para a gente. Morei 2 anos e meio nesse centro de meditação em Portugal, por isso que eu vim para cá. Eu já estudava com ele, já tinha aprendido meditação com ele. Na verdade, depois da viagem de bicicleta, né, eu voltei para Brasília, retomei meu trabalho. E aí, de novo, a bicicleta apareceu na minha vida. Eu tive um acidente de bicicleta, bati a cabeça, quase morri. Quando eu quase morri, eu pensei, meu Deus do céu, se eu morresse agora, eu não estaria preparada. Não ia querer, sabe? Assim, sinto que eu não estaria pronta para ir para outro lado, assim. Caramba. Foi assim, não foi nada grave, não teve, mas tipo, teve um traumatismo craniano e poderia dar uma coma, assim. E aí veio meio que um despertar, assim, não, eu não tô pronta para morrer, não ia passar para outro lado bem. E eu falei, eu gostaria de ter instrumentos para morrer bem. Então, como eu já praticava meditação, eu falei, quer saber? Vou dar uma pausa aqui e vou ver se eles me aceitam nesse ashram. E foi assim que aconteceu, né? Então, o 108, ele é um livro que ele ficcionaliza um pouco essa experiência, né? Fala do acidente de bicicleta, fala do ashram, mas o ashram não é exatamente como o ashram que eu fui, o acidente não é exatamente como o acidente aconteceu. Ele vai trazendo um pouco mais a ficção, assim, não é um relato biográfico puro, assim. Eu fiz muitas viagens para a Índia, o livro conta uma viagem, mas é como se fosse uma mistura de todas as viagens que eu fiz, as coisas que eu vivi, enfim, é uma ficção autobiográfica.
E é interessante, né, a gente tá gravando esse episódio no finzinho de abril, e você acabou de viver mais uma experiência dessas que chacoalham a vida por completo, né. Para quem não acompanha ainda o trabalho da Surina, ela tem uma newsletter que ela publica no Substack, e lá você contou, né, bastante desse processo. Você fez uma cirurgia que teve várias intercorrências. Nesse período você também se separou, então foram muitas coisas muito grandes num período muito curtinho de tempo. E o que eu achei também interessante é que você viveu tudo isso, que são coisas muito transformadoras e muito difíceis, escrevendo sobre. Uhum. Eu queria te pedir para apontar um pouquinho sobre esses processos, sobre essa cirurgia que você viveu e como que foi escrever sobre isso. É muito poderoso, né? Quando você pergunta assim, conversando com você, eu me dou conta, quando as experiências são muito grandes, a escrita vem. Escrever sobre aquilo é uma forma de organizar a experiência para mim. É uma forma também de entrar em contato com nossos conteúdos mentais. Então, eu tenho essa newsletter, o Sofá da Surina. Eu fiz era uma cirurgia para tirar o útero. Eu tinha miomas muito, muito grandes. E aí começou a atrapalhar o funcionamento de outros órgãos. E era uma cirurgia de rotina. E aí acabou não sendo de rotina. Não é pra assustar ninguém, porque assim, a minha médica falou que é muito raro dar intercorrências. Mas, enfim, ela foi maior do que devia, do que estava planejado. Eu acho que tinha muitas questões lá dentro da minha barriga. Teve uma intercorrência na primeira semana e eu tive uma hemorragia bem severa, assim. E eu moro muito longe do hospital, eu moro 2 horas e meia aqui no interior. E aí eu tive que ser transportada para o hospital de última hora. Então eu tinha preparado todas as edições da newsletter antes de ir para a cirurgia. E de repente nada mais do que eu tinha escrito fazia sentido. Como que eu posso falar sobre gato agora que eu tô nessa cama, né? A experiência ela era muito forte. E eu precisava organizar, então eu fui falando. E foi super bonito, porque eu ia falando, escrevendo, na verdade, né? E aquilo ia se transformando. E eu pensava, será que os leitores vão aguentar ouvir isso? E eu vi também essa generosidade da folha em branco, né? Que ali a gente pode realmente entregar o que está acontecendo sem medo, né? Mesmo que você não publique, publica, não interessa. Como é importante você ter um lugar onde você pode entregar essa experiência de sofrimento, de confusão, poder transformá-la através desse contato. Então foi muito bonito para mim. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou ficar escrevendo isso. Se os meus leitores forem embora, eles vão embora. É isso que eu tô tendo para hoje. Mas eles ficaram. É uma troca muito humana, né? Era para ser simples, de repente não é mais, mas a gente se identifica com isso, né? É muito humano ouvir que alguém está passando por algo que é tão difícil e que está conseguindo, de alguma forma, transformar isso em algo que é belo, né? Ao mesmo tempo. Então tem essa mistura da dor, mas da beleza. Tem algumas experiências duras que têm poder muito grande de transformar a gente. Te colocam em contato com certas coisas que quando você não as tem, não tem essa experiência, você não consegue acessar. Então, que nem, né? Eu me separei, imagina. 10 dias depois eu me separei. E eu moro aqui no meio do nada, não podia pegar um voo pro Brasil, porque podia dar trombose, né? Você tem que tomar anticoagulante, né? Depois de uma cirurgia dessa. E aí minhas amigas, elas davam banho, tiravam minha calcinha, eu não conseguia abaixar pra tirar a minha calcinha. Se caía uma coisa no chão, ficava lá. Então, ter essa experiência com outras mulheres que vieram cuidar de mim, vieram me ajudar, e aí também saber que muitas delas passaram por essas experiências, um monte de gente chata, que depois descobri que não era chata, que o ponto de contato de uma experiência semelhante me fez conhecer pessoas que não eram tão amigas e que eu comecei a ver de outra maneira. Também quando você tem uma experiência difícil, às vezes você fica muito chata. Eu fiquei muito chata porque eu estava vendo uma coisa difícil, né? E você vê aquelas pessoas com uma paciência enorme te ouvindo. E você deseja também poder ouvi-las. Fala, nossa, que eu tenho capacidade de ouvi-las quando elas precisarem. Então você consegue desmontar um monte de julgamentos, se aceitar de outra maneira, falar, bom, eu não vou ser sempre muito legal, muito luminosa, de vez em quando eu vou ser insuportável. E também apreciar as pessoas de uma outra maneira. Apreciar exemplos muito inesperados de compaixão, genuínas. As pessoas vinham assim cozinhar, fazer fogo, cuidar dos gatos, me dar banho. Então foi lindo. Eu lembro de um texto que você publicou em que você fazia uma espécie de pedido para uma deusa hindu. E o pedido era que você conseguisse reconhecer e ouvir as pessoas que estão passando por essas dificuldades ou mortes pessoais, né? Enquanto ainda estão vivas. Uhum. E o que você pedia era para conseguir ouvir essas pessoas do mesmo modo como você gostaria de ser ouvida.
E aí me ficou essa pergunta, assim, como que é o modo que você gostaria de ser ouvida? Então, eu sou praticante budista, né? E na minha tradição é muito importante a compaixão, né? Só que eu nunca entendi muito bem a compaixão. Muitas vezes, as meninas vinham na minha casa, tinha rotas assim, né? Tipo, manhã, tarde e noite. Elas vinham, lavavam uma louça para mim. Elas não queriam me salvar, porque elas não podiam me viver por aquilo por mim. Elas não podiam resolver o problema por mim. Elas simplesmente estavam ali, de uma maneira muito aberta. E essa presença delas era tudo que eu precisava. Elas não estavam preocupadas, não estavam desesperadas, elas não estavam também não estão nem aí. Elas simplesmente estavam presentes. E essa presença delas me ajudava às vezes eu tinha que falar alguma coisa, elas simplesmente ouviam, elas não davam opinião. E aquilo era algo tão bonito, porque não tinha aquela carga de se sentir responsável por mim. E a pena delas também não ajudaria. Elas não estavam com pena de mim, elas simplesmente estavam ali. Se você está gostando desse episódio, que tal ajudar a gente a produzir os próximos? Você pode fazer isso contando do programa para os amigos e para as amigas, curtindo e compartilhando as nossas postagens no Instagram e no Facebook, seguindo a nossa newsletter no Substack e acompanhando os vídeos no nosso canal no YouTube. Mas também pode ir lá em relatosminimos.com e fazer uma contribuição, ou melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher qualquer valor para contribuir. E é interessante, né? Porque eu acho que nem a gente sabe exatamente o que a gente precisa ou como a gente gostaria de ser cuidado até que isso acontece. Uhum. Nas minhas experiências, quando minha mãe faleceu, quando eu fiquei doente também, tive que passar por cirurgia, eu lembro que uma vez um amigo me pediu o meu endereço. Eu tinha me mudado de casa recentemente. E aí eu passei com um medinho, pensando, ai meu Deus, ele vai vir aqui. E eu não tô conseguindo nem sair da cama. Eu não consigo nem andar direito depois da cirurgia. E aí não, o que ele fez foi ele me mandou marmitas, ele comprou marmita. E me mandou marmitas para mais de uma semana. Olha só. Eu não sabia que eu precisava daquilo. É isso, é um cuidado que é difícil, né? É difícil a gente até saber como fazer. Totalmente. E tem pessoas que fazem com tanta desenvoltura e que não é também pegajoso, não é alguém que está fazendo uma coisa para você dar alguma coisa em troca. É simplesmente oferecer algo assim. É uma presença boa, né? É. Você tá chorando junto, nada, mas simplesmente estar ali. Exato. Eu queria te fazer uma outra pergunta também relacionada a uma frase. Você escreveu em um dos textos também na tua newsletter e você aproximava esse ato de escrever durante o processo de cura com a reconexão dos tecidos que foram cortados depois da cirurgia. Uhum. Como é que essas coisas se juntam para você? Uma amiga minha falou, olha, tenha paciência, porque são muitas camadas de tecidos que estão se regenerando dentro da barriga. Parece que são 7 camadas, assim. Então, tudo quanto é coisa ali está criando novas pontes. Como foi tudo muito rápido, assim, tipo cirurgia, separação, hemorragia, parece que tudo meio que arrebentou, assim, os pontos. E aí na escrita era como se eu fosse juntando, assim, tipo aquela pessoa que surgiu depois da cirurgia, das referências que eu tinha da pessoa que foi para a cirurgia. Os objetos da casa, as amizades, o espaço, como se fossem esses tecidos, que alguma coisa foi cortada ali. Mas eles têm condições ainda de se regenerar e de funcionar perfeitamente bem, mas num novo corpo. Eles não estão ali pesarosos, eles falam que aquilo lá passou, agora vamos criar novas conexões, novos caminhos de trabalho. E era isso que eu sentia, assim, que escrevendo eu ia de uma certa maneira. Quando eu escrevia, eu parava para estar com esses conteúdos, assim, e contar as histórias desses conteúdos, como que eles estavam, como que eu me sentia, e meio que conectar uma coisa com a outra. E foi super importante, assim, né? A linguagem tem um papel muito transformador. E como vai ser essa Surina? Como você acha que vai ser essa Surina daqui para frente? Engraçado, por exemplo, eu tinha 2 projetos literários, trabalhando muito intensamente neles. Eles perderam completamente sentido. Um era uma história de uma mulher que saía caminhando, encontrava um gato, que era um livro, era um romance pelo qual eu tinha muito carinho. Enquanto eu estava na cama, eu escrevi um livro infantil, uma coisa que eu nunca interessei em escrever, não tenho filhos, né, não tenho família assim, mas deu vontade de escrever um livro infantil.
E eu comecei a escrever um livro também biográfico, um relato de viagem, uma viagem que eu vou fazer ainda, que eu estou planejando. Sim, eu não sei muito dizer ainda bem como, porque foi muito recente, né? A cirurgia foi no dia 4 de fevereiro. Eu acho que quando você vai para uma coisa também que foi muito limite, né? Aí você não sabe se você vai morrer, se você vai viver, você reza para tudo quanto é Deus, tinha todas as tradições, espiritismo, cristão, budista, tudo que a religião rezou por mim lá nesse momento. Quando você encontra esse momento limite, que você não sabe se você vai viver ou não, primeiro que eu fiz promessa para tudo quanto é santo, eu tenho que cumprir agora. Mas vem também uma força de vida, assim, dessa percepção de que você pode morrer a qualquer momento, que traz uma outra inocência, uma outra pureza, uma outra coisa de recomeço, que tudo pode acontecer, assim, mas não é medo, não dá medo, mas dá uma outra percepção da vida, assim, certamente, tipo, o livro que eu tô escrevendo agora é um livro meio... Não quero mais escrever sobre a relação uma mulher e uma gata, nesse momento. Quero falar sobre morte, sobre essas coisas, assim. Faz todo sentido isso que você está falando. Pelas minhas experiências, o que eu percebi foi que todo mundo sabe que vai morrer. Uhum. Mas quando a gente vive algo que é mais limite, tudo muda. Mas muda exatamente isso, a nossa relação com a vida muda. Foi bastante tempo essa experiência, Lúcia? Eu passei por várias cirurgias, a última foi super recente, foi agora em janeiro, no final de janeiro. Mas a primeira foi 4 anos atrás. E mudou completamente. Completamente. A sensação é muito parecida com essa que você está relatando, de que eu saí dessa primeira cirurgia, depois da cirurgia eu consegui chorar, começar a viver um luto por aquilo que estava acontecendo, e aí depois eu mudei minha vida completamente. Eu mudei de trabalho, eu mudei de casa, eu mudei minha rotina, meu modo de ver a vida, assim, mudou completamente. Completamente, imagino. E o que a gente escreve fica totalmente relacionado a isso, não tem como fugir. Não tem como. E aí eu falei, gente, é isso aí, é o que eu tenho pra hoje. Tô obcecada por esse tema. Quem quiser, aguente. Quem não quiser, procura outra newsletter. Pra mim, não ficou uma coisa fúnebre a vida. Ficou uma coisa mais bonita, mais colorida, mas assim, com a perspectiva correta. Eu que achava que era imortal, na verdade, não sou, né? É isso, a vida fica mais intensa. E aí eu acho que essa sensação de finitude faz a gente pensar, tudo bem, se eu morrer hoje, como é que eu quero que tenha sido o meu último dia? Exatamente. Para mim tem um pouco disso, então os dias ganham uma beleza também, porque você quer fazer os dias serem vividos. Se você está gostando dessa história, que tal se juntar ao nosso encontro de leituras, que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada mês? No encontro virtual, a gente conversa sobre textos literários curtos a partir de um olhar feminista. Para saber mais, é só dar uma olhadinha na descrição do episódio ou no nosso site relatosmínimos.com. Eu queria te convidar também para conhecer o disco A Lado B, do Bruno Menegatti e do Gustavo Sarzi, os dois calangos, que são os artistas da nossa trilha sonora. O link para o disco está na descrição do episódio. Escuta lá quando acabar a nossa história aqui. Agora vamos voltar então para a nossa conversa com a Surina e para o nosso último bloco, que é um ping-pong com respostas bem curtinhas. Vamos lá? Uhum. Sim, vamos lá. Se você fosse um bicho, qual bicho você queria ser? Ai, um gato branco e preto. Uma gata branca e preta. Uma trilha sonora para tua vida. Ai, tem um disco do Wilco que eu amo. Hotel Yankee Foxtrot. É um disco que eu amo muito. Não sei se todo mundo conhece, mas é a trilha sonora da minha vida. Um medo. Eu tenho medo de morrer antes de terminar minhas práticas que eu estou fazendo agora, budistas, que duram 3 anos. Tenho muito medo de morrer antes de terminá-las. Se você pudesse escolher o que vai ter na tua última refeição, qual seria o prato? Sushi, né? Meu último prato vai ser sushi. Quando você conhece uma pessoa, o que te faz gostar dela, assim, de cara? Os óculos. Se ela tem óculos bonitos, eu já gosto. Adorei! Sim. Muito boa. Um filme para rever. Sabe o que eu tava olhando hoje? Eu tava olhando no meu celular e apareceu a imagem desse filme As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Tá fazendo 25 anos. Eu adoro esse filme. Quero rever esse filme. Aí ela é ótima, né? Eu gosto muito da Sofia Coppola. Eu também, esse filme é meu preferido.
Um livro para reler. Qualquer um do Murakami, eu gosto muito do Murakami. E minha última perguntinha para você. Qual que é a tua ideia de um dia muito feliz? Um dia muito feliz é quando eu não tenho nada na agenda, que eu consigo acordar, tomar café com leite, escrever, praticar e pintar. E daí os gatos ficam andando, meus gatos ficam andando para lá e para cá. Isso para mim é um dia feliz. Para quem não leu ainda a Surina ou não conhece as ilustrações dela, eu vou deixar aqui na descrição do episódio mais informações. Segue a gente também nas redes sociais. Eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e no meu site, que é o lucianascimento.com.br, você encontra as minhas redes pessoais. E o Instagram da Surina é o @surina_mariana. Lúcia, muito obrigada e gostei muito. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.